Olá, sejam bem-vindos ao podcast da casa, hoje liderado pelo Ministério de Casais Farol. Me chamo Edson, sou casado com a Aline há 20 anos. E hoje nós vamos apresentar uma história incrível, uma história de superação, uma história onde Deus entrou para transformar um casamento que, quem sabe aos nossos olhos, você diria, é impossível, mas eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Então venha conosco para essa história, porque você vai ser impactado por aquilo que Deus pode restaurar na sua intimidade. Estamos aqui hoje com o pastor Leandro, com a pastora Fernanda, pastores aqui do time da casa, que vão contar para nós um pouquinho dessa história, uma história incrível. A gente já esteve conversando um pouquinho aqui nos bastidores e já fomos impactados por aquilo que Deus fez na vida de vocês. Vocês podem contar para a gente um pouquinho como foi que vocês se conheceram, como foi que surgiu esse amor, como que foi que surgiu essa intimidade, amém? Olá, tudo bem? Como você falou, meu nome é Leandro, faço parte do time de pastores da casa e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde Amém. para compartilhar um pouco da nossa história. E para você que nos escuta aqui nessa tarde, se eu fosse você, eu não saía. Fica até o final que vocês vão se surpreender com uma história que Deus transformou. Foi literalmente da água para o vinho. Amém, glória a Deus. Pastora Fê, conta um pouquinho aí. Então, quando nós nos conhecemos foi bem engraçado, né? Foi na igreja, na Quadrangular, ali no bairro São Francisco de Assis. Eu estava na igreja, eu ia para fugir da minha avó, porque minha avó era muito brava, então eu ia com a pastora Neuci, que é também aqui do time de pastores da casa, a pastora Uau. Neuci e o pastor Vande, que me levavam para a igreja e me levavam para casa de volta. Minha avó confiava nela. E ela sempre cuidou muito de mim, e eu falo que ela é minha mãe na fé porque eu aprendi a caminhar com ela, né? Uau. Quando eu estava na igreja, eu comecei a orar ao Senhor, porque eu gostava de um menininho, aquelas coisas de criança, né? Gostava de um Sim. menininho, o menino não gostava de mim. Eu falei, ai, cansei. Então, eu não quero ninguém daqui do bairro. Eu quero alguém de fora. E aí eu fiz uma oração muito específica. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas orações É específicas, verdade. porque eu falei assim, eu não preciso achar bonito, mas todas as meninas têm que achar lindo. E aí eu falei: "Ele tem que ser de outra cidade, não pode ter ficado com nenhuma menina aqui, porque eu não quero ficar com sobra dos outros", né, eu falei assim, né. 14 anos, mentalidade maravilhosa. Sim, sim. Aí eu peguei ele chega na igreja, ele chega com um amigo, só que ele tinha um cabelo que, ao ver dele, ao parecer dele, era muito estiloso, mas não era. E quando Ai, eu olhei pra pastor. ele e olhei para o amigo dele, eu só olhei para o teto da igreja e falei assim: "Sacanagem". O senhor manda 2, eu não sei qual é o meu e é um mais feio que o outro. Eu falei que eu não Nossa. precisava achar bonito, né, mas não precisava exagerar tanto, eu não achei nada Tem bonito. que ser Eu específico, tava, né? eu Tem que tava ser. brincando quando eu era pra achar bonita. Pois é, e aí depois de uma semana mais ou menos, aí eu nem olhei mais pra ele, aí depois de uma semana mais ou menos ele cortou o cabelo, e eu não o reconheci. Corte de cabelo é muito importante, gente. Olha aí, Não Verdade, ó. reconheci, ele fez olha a dica. tupetinho e ele estava com o cabelo loiro. Imagina esse homem com cabelo loiro, gente, horrível. Não estava legal. Não estava na tua cartela de cores, Não pastor. estava, Não tava na não estava. carteira. E era lambido, assim, sabe aquele cabelo Nossa. emo? Gente, Pastora, a senhora já me perdi aqui no loiro. No cabelo loiro. não. Aham. E isso quando ele não usava uma tiara, gente. Isso, para Nossa. complementar o meu visual, ainda usava uma tiara. Ah, é? Cabelo parecia aqueles cabelo lambidão assim, e uma Aham. tiara prata. Tanto que Não, deixa eu dar um recado pra você que tá em casa e pensando, não tem jeito, eu não vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Tem jeito, não tem, pastor? Tem jeito, tem jeito. Se Amém. eu conseguir com aquele visual, todos conseguem. Amém. Não, você não conseguiu com aquele visual, deixando bem claro pro pessoal de casa que ele teve que mudar o visual pra conseguir. Então, fiquem atentos nessa parte muito importante para os solteiros. Verdade. Mas assim, ele cortou o cabelo e eu não reconheci. E tava eu e minha amiga, que hoje é minha melhor amiga. Nós éramos muito amigas já na época, mas não tínhamos a ligação tão forte que nós temos hoje, que é a Jaque. E aí ficou eu e a Jaque assim se cutucando, porque ele era cristão já, mas ele era um cristão, como que podemos chamar? Acalorado? Ligeiro. O que seria um cristão acalorado pra gente deixar. Porque ele tava na bateria tocando, em vez de estar louvando ao Senhor, ele Ah. tava flertando. Ah, Ele tava ele- flertando comigo e com a minha amiga. Só que eu não sabia se era eu ou era a minha amiga. E a gente ficava se cutucando. E ela falava assim: ele tá olhando pra mim. Eu falo, fica fora que ele tá olhando pra mim. Porque daí ele ficou muito bonitinho. Ah, Entendeu? ah. É.
E aí, foi assim que nós nos conhecemos. E acabou que daí, eu nunca perguntei quem que tu tava olhando naquele dia, porque minha amiga é uma mulher muito bonita também. E agora queremos saber, pastor. Eu estava olhando a Fernanda. Olha aí, olha aí. Então foi. Então, e aí a gente começou uma amizade, assim, porque era igreja pequena, Sim. começamos a conversar. Tínhamos uma diferença muito grande de idade, tipo assim, muito grande naquele momento, Sim. né? Ele tinha 19 anos e eu tinha 14. Então, naquele momento, era uma diferença grande. 5 anos Sim. não é muito na fase adulta, mas na fase ali adolescente, jovem, juventude, Sim. eu acho que é uma boa diferença, assim, não É, tem costume de ter É, amizades, porque né? ele é praticamente um adulto, né? 19 anos, Exatamente. e a senhora é uma adolescente, no caso, né? É, e tipo Uhum. assim, eu parecia menor ainda. Parecia mais nova, aparentava Sim. mais nova. Pode falar? Deixa eu só me explicar. Vamos lá, Ah, vamos lá que sim. tá, O vamos lá olhar, que tá, o vamos lá que olhar tá da feio pro seu bateria. lado, vamos lá. Eu tocando bateria, mas ela me impressionou desde quando eu cheguei na igreja. Eu olhei para ela e eu imaginei. É a Essa... mulher da sua vida. Não vou dizer nem que é a mulher Não. da minha vida, porque a minha fase anterior não deixa eu falar isso. Namoradeiro. Sim. Que eu vou, Namorador, perdão. com o tempo, eu vou explicando aqui no podcast. Sim. Mas naquele momento eu pensei, bah, é linda, vou pegar ela. Entendeu? Ah! Foi o que veio na minha cabeça. Em nenhum momento eu pensei, nossa, é linda, é a mulher dos meus sonhos, vou casar com ela. Sim. Eu estaria mentindo se eu estivesse falando isso. Então, por isso que eu ficava tocando bateria e às vezes eu ficava olhando para ela, entendeu? Porque ela me impressionou desde quando eu cheguei na igreja, foi a pessoa que eu olhei e disse, não, é Sim. essa pessoa. E aí, como é que foi pra chegar esse namoro? Ah, sim, eu não queria muito, não. Porque, na verdade, eu tinha aquelas paixonites de adolescente por outro menino, que era ali do bairro. Então, assim, o que que acontece? Mas aí ele dava pra ver que estava interessado, mas ao mesmo tempo não tanto. Eu não tava nem aí pra ele, eu não olhava ele dessa forma. Sim. Tanto que eu não lembrava nem o nome dele na época. Eu chamava você de Leonardo, né? Porque eu nunca havia conhecido ninguém com o nome Leandro. Então, pra mim, era um nome novo e eu não sou muito boa com nomes. E aí eu falava Leonardo. E aí, enfim, formou uma amizade. Eu nem lembro como que foi bem certo que a gente começou a namorar agora. Meu Deus, faz muito tempo. É, realmente faz um bom tempo. Não a gente- teve um muito pedido, tempo. pastor, de namoro? Ou foi tipo quando vê vocês estão namorando? Não, foi. Eu me batizei, que na verdade eu me batizei, mas assim, deixando bem claro que eu não era cristã, tá, gente? Foi uma vez uma pregação da pastora Nilce que tocou muito meu coração. Foi a única vez que eu prestei atenção no culto, porque daí eu pensei assim, ah, não, eu. Porque assim, eu amava o louvor. Eu não era uma menina cristã. Eu ia pra sair de Sim. casa. Então, deixando bem claro, quando eu ia no culto, eu amava o louvor, porque era animado, batia palma, tinha bateria, tinha tudo. Nessa época, o Leandro ainda não ia na igreja. Aham. Então, eu gostava muito do louvor, mas a palavra, eu ficava pensando no que eu ia fazer no dia seguinte. Eu nunca prestei atenção na palavra. Eu prestei a primeira vez na minha vida atenção na palavra quando a pastora Neuci pregou. Eu lembro até a palavra que ela pregou e lembro o Uau. louvor que ela cantou. Ela pregou sobre as coroas, as pedras das coroas de quando nós chegássemos no paraíso, digamos assim, quando nós Uau. chegássemos à salvação. E aí ela ainda falou: Eu quero a minha coroa cheia de rubis, porque ela gosta muito da cor vermelha, né? Ela gosta muito da pedra rubi. E aí eu lembro nitidamente nisso e lembro o louvor também, que é Vou Voar como a Águia. Que ela Nossa. cantou esse louvor. E eu lembro que ela cantou no final, e aí mexeu muito comigo ela cantar esse louvor no final, e aí eu pensei assim: "Ah, não, eu não posso dispersar hoje, eu tenho que prestar atenção, porque é a Nilce que tá pregando". E eu respeitava e amava muito ela. Continuo, né, Sim. não é somente no passado, continua. Mas eu pensava assim: "Meu Deus", e aí eu estava todo dia lá na casa dela enchendo o saco. Aí eu pensei assim: "Ela vai conversar comigo sobre a palavra, Fê, o que que tu achou?" E eu não vou saber nem sobre o que que ela pregou, eu Olha preciso aí, ó. prestar Olha que atenção. chave. Eu preciso prestar atenção. Naquele dia, nessa época, sendo muito honesta, eu era ateia. Eu não Uau. acreditava em Deus. Eu não acreditava que um Deus bondoso existia por conta de uma coisa que aconteceu no meu passado. Não sei se eu conto aqui agora ou Fica à não. vontade, pastora. Minha mãe foi numa igreja em Porto Alegre. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 6 anos, 6 Uhum. para 7. O meu pai sofreu um acidente e ficou 1 ano e 4 meses em estado vegetativo no hospital. Meu Deus. E a minha mãe, eu lembro muito vagamente, mas eu lembro de uma igreja que eu não vou falar o nome da igreja, mas é uma igreja bem grande, bem famosa, e ela entrou nessa igreja, e a gente foi lá pra orar antes de ir pro hospital pra ver meu pai.
E nisso a igreja ela era muito grande, pelo menos à minha vista, aos meus olhos, criança muito pequenininha, era muito gigante. E aí eles estavam dando um pano vermelho ungido, que se colocasse debaixo do travesseiro da pessoa que estava doente em casa, essa pessoa ia levantar e ia ser curada na hora. Sim. E eu acreditei, tanto que eu apanhei muito naquele dia, gente. Eu me soltei da mão da minha mãe e me enfiei no meio da multidão, só que era muita gente, tanto que eu não pensei em nada, eu só fui lá pra pegar o paninho pra pôr debaixo do travesseiro do meu pai pra ele poder levantar da cama. Só que ele estava em estado vegetativo, porque o cérebro é ligado à audição, olfato, tato, Sim. fala, tudo. Desgrudou e ligou tudo errado. Então a Meu única que ligou Deus. certo foi a audição, então o meu pai ouvia. Os médicos dizem que ele não ouvia, mas nós temos certeza por conta que nós passávamos o dia inteiro com ele, nós temos certeza ali que ele ouvia sim. Nesse dia eu fui lá, peguei o paninho, porque daí foi difícil até a mãe me encontrar no meio da multidão. Depois que eu peguei o pano na mão, e eu peguei com muita fé aquele pano, eu lembro nitidamente que eu até me senti depois mal educada, porque estava muito difícil pegar e eu tava com medo de acabar os paninhos, porque era muita gente. E como eu era pequenininha, eu fui no meio das pessoas, e fui aqui, ó, no meio das pessoas, passava por debaixo das pernas, aí eu só ergui, dei um pulo assim, peguei um paninho, que eles estavam em cima do altar, o altar era bem mais alto que o chão, Sim. pelo menos aos meus olhos ali criança. E aí eu saí correndo, e aí depois me bateu um medo muito grande, tipo: "Cadê minha mãe? Como é que eu vou achar minha mãe?". Eu não lembro como que eu achei, eu lembro que deu uma ventania muito grande naquele dia, que eu tive que ficar grudada num poste, porque o vento estava quase me levando, eu era muito magra, muito pequenininha, e tinha a minha irmã que era bem menor que eu, 5 anos mais nova que eu, que ela era bebê, e tinha o meu irmão que é 1 ano e 8 meses mais velho que eu. Então minha mãe estava com 3 crianças e a gente Meu ali, né. Deus. Até chegar na parada de ônibus, eu coloquei aquele paninho debaixo do travesseiro do meu pai no hospital. E aí eu ficava assim na cama, né. "Tá, pai, levanta. Sim. Levanta, pai. Papai, agora o senhor já pode levantar, o senhor tá curado, levanta". E não aconteceu nada. E aí eu olhei pra minha mãe, depois minha mãe entrou no quarto, eu olhei pra ela e falei assim, ó: "Por que que ele não levanta? Por que que ele não tá levantando? Tá aqui o pano". Uau. E aí ali eu peguei e tirei aquele pano e joguei no lixeiro do quarto. E aí ali eu falei assim: "Ó, era mentira, eles mentiram, não existe, porque se existisse, meu pai tinha levantado", Sim. Uau. né, então ali pra mim eu não acreditava. Eu acreditava em Satanás, mas eu não acreditava em Deus. Aí eu Meu explico por quê, Deus. porque eu via o mundo espiritual desde pequena. Então eu via, tipo, demônios, eu via vulto preto, eu via então eu via coisas ruins. Eu Sim. via, tipo, gente morta, que nem, por exemplo, assim, que hoje nós temos o entendimento que eram demônios, né. Sim. Quando eu era criança, meu pai já estava no hospital, eu falava assim: "Mãe, tem 5 crianças que estão muito machucadas e elas me chamam para brincar de madrugada". Só que eram as Uau. crianças que tinham morrido naquela casa queimadas. Meu Então, assim, Deus. eu acreditava em Satanás, eu acreditava no mal, mas no bem eu não acreditava, Meu, que entende? forte. Então, pra mim, eu ficava assim: "Ó, nós temos que nos proteger Sim. do mal, porque não tem ninguém por nós". Eu pensava assim. Sim. E quando a Nilce se pregou, foi quando virou uma chave dentro de mim, porque eu sentia algo bom, que fazia muito tempo. E depois dali, daquele dia que a Nilce pregou, eu comecei a ter sonhos, sonhos bons, Uau. entende? Então, ali eu comecei a crer em Deus. E ali eu lembro de levantar as mãos e dizer que eu queria me batizar, porque daí eu queria aquilo, Sim. entende? Porque eu queria aquilo que eu estava sentindo. E só que daí só que assim, vivi uma vida na prática do pecado, não fazia nada, assim, de muito errado aos olhos humanos, né, Sim. mas aos olhos de Deus hoje, eu sei que eu vivia na prática do pecado, eu gostava de dançar em casa, era em casa, mas eu dançava, entende? Sim. Músicas, assim, que hoje eu conhecendo as letras, assim, tipo, extremamente promíscuas, tipo, como que minha mãe deixou? Só que Aham. era a cultura da época, né, minha mãe não era uma Sim. mulher cristã, e aí, no dia que era pra me batizar, nós já éramos amigos, eu fui lá e falei assim: "Não, não quero mais, porque daí eu vou ter que parar de pecar, não quero parar de pecar". Uau, Eu sou que muito forte nova pra parar isso. de pecar, eu pensava assim. Meu Deus. E aí, ele entrou no banheiro feminino, eu nunca me esqueço, eu me tranquei lá dentro pra ninguém me achar, e aí eu entrei dentro do banheiro feminino e me tranquei dentro da última da última, portinha lá que tinha privada lá, eu me tranquei lá e fiquei lá bem quietinha. E aí eu falei: "Ah, vou ficar aqui quietinha até acabar o batismo, depois eu vou sair a francesa dizer assim: 'Ah, já aconteceu? Ai, que Não pena. lembro. Ai, Aham. imagina, que Ah, pena'". E aí eu pensei assim: "Ah, ninguém vai".
notar a minha falta, mas o abençoado notou a minha falta. Uau. Ele entrou dentro do banheiro feminino. Eu já estava com a roupinha branca, tudo. Eu tinha Tava pronta. tipo um vestido branco assim, sabe, por cima da Uma roupa. veste. Uma veste, Uma né? pergunta que eu faço pra vocês: chegaram a batizar na piscina quente lá ou era gelada na Era época? Era gelada, gelada? tava muito gelada, era friozinho, né, Ah, Rafael? é? Eu me batizei lá na mesma igreja que vocês, né? É. Eu não congregava lá, me batizei lá. E a piscina já era quente, só pra deixar isso Ah, de ciúme pra vocês, tá? Ai, meu Deus. Então, a minha tava muito gelada, porque É. fazem 20 anos, né? mas. Que eu me batizei, fazem 20 anos, um pouco mais, vai fazer 21 anos que eu me batizei. Eu tinha 14 ainda, né, eu acho. Não, eu já tinha completado 15. Já tinha completado Aí o 15. senhor sentiu a falta dela e foi atrás. Aonde que tá a minha pretendente? É Eu isso? comecei a procurar, porque ela tinha falado pra mim que ia se batizar. Tinha levantado a mão, aceitado Jesus, ia se batizar. E eu senti falta dela, né? Aí fui no templo, não achei. Fui na galeria, não achei. Daí fui no último lugar que eu poderia achar ela, né? Ela estava lá escondida realmente, lá no vestiário feminino lá. Eu fui lá e obriguei ela a se batizar. Literalmente, Obriguei. gente, ele me pegou no colo e jogou na piscina. Ele não falou, vai, com cuidado. Não teve como eu recuar. Ele só fez assim, vai. E me jogou na piscina. E aí o Léo, né, muito querido, aí ele só olhou pra nós dois e deu uma risadinha. E daí o Léo já tava ligado na maldade dele, nos Porque pensamentos dele. essa amizade, pastor, então, era uma amizade com segundas, Segunda. terceiras e quartas intenções, Da então. parte Eu dele. costumo falar que era uma amizade intencional. Ah, sim, com certeza. Ai, que cara de pau. Então Figura. ali começa, depois do batismo começa uma história daí, De namoro. de namoro. Ah, foi no dia do batizado, porque eu me batizei domingo de manhã, no culto à noite pra pegar o Certificado. certificado. Então aí eu me batizei e tudo, fui pra casa, tudo certo. Ele me levou até metade do caminho, amigos. Uhum. No final, tem um amigo que ficava no meio, que ele era muito meu amigo, que ele é aqui da casa também, que ele é o Aguinaldo, Sim. que toca bateria. Ah, Ele foi o cupido. Porque é o Guinaldo que ficava, aí o Guinaldo ficava olhando com cara de sem vergonha pra nós dois, tipo assim, eu tô ligado, eu tô ligado. E ele que começou, e aí, na hora de ir pra casa, eu e o Guinaldo, a gente sempre ia junto pra igreja e voltava junto, nós éramos muito amigos. E o Leandro, e aí ele começou a falar do Leandro pra mim. Tá, mas ele é legal. Tá, mas tem certeza? Ele parece bacana. E ele começou a falar comigo. Eu não me lembro muito bem, assim, as palavras exatas que o Agnaldo, mas eu vi que ele ficava time Leandro. Aham. E ele estava formando uma amizade ali contigo, né? E o Agnaldo gostava muito do Leandro. Eles se davam muito bem, até hoje se dão muito bem, né? E aí eu sei que eu fui pra casa, fiquei um pouco pensativa, mas não dei muita bola naquilo, logo esqueci. Quando eu voltei no culto à noite, o Leandro foi pra me levar pra casa. E tava eu e minha prima. E aí ele foi me levar pra casa, e ele segurou na minha mão e foi pra me dar um beijo, tipo, na boca, e eu fiquei nervosa, eu falei assim, coisa, cara. eu falei pra ele: "Não". Aí porque eu falei assim, porque a minha ideia era não pecar mais, já que eu me Uau. batizei, eu não podia pecar. Mas ele fez eu pecar aquele dia. Mas a intenção dele era pecar. Pois é. Aí eu fiquei assim, tipo, sem entender. E aí eu falei pra ele assim: "Não, eu não posso, porque pra mim beijo sem estar namorando era pecado, não que eu não tivesse beijado Sim. ninguém antes, eu já tinha beijado, eh, antes, mas no caso dele, É que ficou quando você se batizou, era como se você tivesse limpado tudo, né? na minha Isso. cabeça foi Zerou. isso. Vamos Isso, aí eu começar. falei: "Eu não posso". Tanto que no dia que eu me batizei, eu peguei todos os CDs de música que eu dançava, que na época eu dançava axé, eu tinha essas coisas assim, em casa só. Uhum. Que eu não participava, não dançava nas ruas nem nada. E aí eu peguei e joguei fora. Aí eu peguei e fiz uma limpa no meu guarda-roupa, tudo que era mini blusa, shortinho, tudo roupa curta, eu doei tudo pra uma amiga minha que eu tinha na época. Então eu Sim, doei tudo, tirei tudo, porque eu estava tentando fazer o certo. sim. 2 semanas depois, deixar bem claro que eu me arrependi muito de ter feito isso, porque daí sai daquele calor da emoção, porque daí tu não cuida, né, tu não continua Sim. mantendo o Espírito Santo dentro de você, aí fica difícil, mas quando você tem ali uma constância com o Espírito Sim. Santo, com uma intimidade com Deus, é fácil, essas coisas não retornam.
Mas como era a minha fraqueza, Pastora, você acabou de falar uma chave. Nós estamos falando muito, você pode perceber que é sobre uma intimidade bem resolvida. exatamente. E a intimidade bem resolvida, ela só vai ser bem resolvida aqui se ela for bem resolvida aqui. A Exatamente. gente precisa conhecer Jesus. Então, pelo que nós estamos entendendo aqui, né? Acredito que você que está em casa está entendendo também. Uhum. Vocês tinham uma amizade Sim. e você me contou, né, que vocês tiveram um relacionamento bastante tóxico. Muito. Dentro dessa amizade, hoje, analisando essa amizade de vocês, ela já era tóxica? Nem um pouco. Não, ela era. Não, ele era um cavalheiro. No namoro, noivado, assim, no namoro, depois de um tempo, que nem naquele dia nós nos beijamos, e aí eu falei pra ele, eu não beijei ele, e aí eu falei assim: "Não, eu não quero começar pecando. O que que tu tá fazendo?" Eu empurrei ele, falei: "O que que você tá fazendo?" "Eu não quero começar pecando. Eu Uhum. me batizei hoje, aí eu não posso beijar ninguém sem namorar." E aí ele falou assim: "Mas eu não tô querendo te beijar, eu tô te pedindo em namoro." Ah, que Então ele me cavalheiro, pediu em namoro antes de pastor. me beijar. Ele falou assim: Sim. "Mas nós já estamos namorando?" Aí eu fiquei tipo assim: "Quando foi que ele pediu que eu não lembro?" Aí ele me fez uma pergunta nesse dia, que foi, Eu não vou lembrar, viu? olha só, depois a gente conversa na intimidade. Hã? Então, aí eu cheguei, ele me fez uma pergunta, aí ele me fez uma pergunta se eu queria namorar com ele. Eu falei: "Mas eu não quero eu não sei se eu quero namorar contigo." Aí ele falou assim, ó: "Então no semana que vem, no domingo de manhã, no domingo dominical ali que tinha Sim. o estudo, né, a escola bíblica, você me dá a resposta." E eu falei: "Tá bom." Só que eu não gostava dele, eu não estava nem aí, eu esqueci. Meu E aí quando eu Deus. cheguei na igreja, bem bela e formosa, pra mim foi um garoto que eu beijei, e aí eu pedi perdão, falei: "Nunca mais vou fazer", e tudo. Quando eu cheguei na igreja, ele foi me encontrar no meio da rua: "Tu já tem minha resposta?" Ó, ele estava Aí eu olhei ansioso. pra ele: "Que resposta?" Dele: "Tu esqueceu?" Aí eu falei assim: "Eu não lembro, tu perguntou alguma coisa?" Pra mim, né, tranquilo. Dele: "Eu te pedi em namoro." Eu: "Ah, isso!" Eu nem pensei, eu falei, aí eu fiquei com tanta vergonha na hora, eu falei: "Ah, tá bom então." Só que daí, tipo assim, porque eu estava com vergonha de dizer não, né, porque ele parecia tão empolgado, Sim. aí eu falei assim: "Ah, depois eu termino, né, normal, começa um namoro, termina." Mas, tipo, com o Leandro é impossível começar um namoro e terminar, né. Ai, meu Deus, é um homem persistente. Não, é a maior qualidade dele, não é trabalhador, ele é muito trabalhador, muito. É o homem mais trabalhador que eu conheço, só que persistência, Vem antes do trabalhador ainda. num grau muito mais elevado, muito mais elevado. Então vamos dar um pulo aqui, né, pra gente economizar tempo. Vamos dar um pulo aqui. E o casamento então foi só mar de rosa? Foi aquele casamento dos Aí quando sonhos vocês assim? decidiram casar, foi assim, aquele casamento que a gente vê bíblico, que vocês já estavam na igreja, então era um casamento maravilhoso? Não. Na verdade, não. 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 Eu falo para você que está nos ouvindo que tem um casamento, quem sabe, conturbado hoje. Eu quero falar para vocês que a história que a gente vai contar a partir de agora vai transformar a sua vida. Se você acha que teu casamento não tem saída, eu falo para você que tem saída. Porque se o Uau, meu teve saída, o teu também vai ter. uau. Assim, nosso casamento ele já começa errado, porque eu não respeito a minha esposa antes do casamento. Quem sabe o sonho dela seria casar virgem, pura, Sim, mas eu não respeitei. Eu mesmo conhecendo a palavra, sabendo que estava errado, eu comecei tudo errado. meu E Deus. quando a gente começa uma coisa errada, a gente sabe que vai ter consequências ruins com o Verdade. passar do tempo, né? Então, eu já comecei ali errado. E com o passar do tempo, como eu falei para vocês lá embaixo nos bastidores, a minha história de vida ela é bem complicada, porque eu venho de um lar totalmente disfuncional. Na época eu não entendi o que é disfuncional, mas hoje, como a gente tem vários estudos, como a casa ela proporciona para nós assim escolas maravilhosas, você vai conhecendo o teu passado. Por que que você sofreu tanto no teu passado? E eu venho de um lar onde eu nunca vi meu pai tratar minha mãe bem, sabe? Uau. Eu muitas vezes na roda ali do 30 semanas, hoje eu sou líder de roda, eu fico olhando as pessoas, por exemplo, teve uma aula lá que falou sobre paternidade, e cada um falou do seu pai. Ó, meu pai me ensinou a andar de trator lá
Lá quando a gente tinha as roças lá no sítio e essas coisas assim. Sim. O outro falou: "Ó, não, meu pai me ensinou a andar de Fusca, não sei quantos anos atrás". E eu fiquei raciocinando, tentando procurar aqui na minha Alguma mente coisa. alguma coisa que eu pudesse falar do Uhum. meu pai, sabe. "Ah, meu pai me levou a jogar bola", não. "Ah, meu pai", não. "Meu pai foi na escola", não, também. Uau. Então, eu não tive muita Não, convivência não com ele, teve memória afetiva para lembrar. nenhuma memória afetiva. Memórias ruins é o que mais tem, mas memórias afetivas não tinha uma. Então, eu ficava escutando aquilo, graças a Deus que eu fui curado de paternidade aqui na casa, no Clínica da Alma, o ano passado, é recente, Uau. Já sendo um já pastor. sendo pastor, há mais de anos, mas eu fui curado de paternidade aqui nesta casa Glória a Deus. o ano passado. Então, como eu não tinha nenhuma memória afetiva do meu pai, eu cheguei num casamento totalmente, hã, uma pessoa madura conhece tudo, mas eu era imaturo, eu não sabia nada, não sabia como tratar uma mulher. Tanto é que meus relacionamentos antigos, meus namoros antigos, quando eu olhava para a menina assim e falava: "Não quero mais", eu virava as costas e saía. Para mim não importava o que que a menina ia pensar, se ela ia chorar, se ela ia se entristecer, para mim, porque como eu não tinha ninguém, eu não Uau. queria me apegar a ninguém. O Uau. meu medo era que as pessoas terminassem comigo e eu me entristecesse. Ficasse lá, disse: "Nossa, mais uma pessoa". Pastor, então tinha aquela síndrome, né? Que já que me abandonaram, então melhor que eu abandone, porque eu não quero sentir o abandono. Então, pelo fato, né, de quem sabe teu pai ter abandonado a casa, então quando você tinha uma menina e você pensava: "Tô me apegando, vou abandonar, porque ela vai me abandonar", quem sabe poderia ser isso, né, pastor? Eu acho que sim, Aline, eu acho que era isso mesmo, sabe. Eu ficava com medo, de alguém, sabe, me deixar para trás de novo, mas Uau. de novo, mais uma vez. Então era um mecanismo de defesa. Sim, Eh, Quando eu estava me apegando demais, que chegar ao ponto de eu, quem sabe, sentir muita falta dessa pessoa, tipo: "Vamos acabar então, vamos acabar por aqui, que ainda tô legal, ainda vou sim, conseguir, tô no tô controle. no controle, vou conseguir levar minha vida para frente", entendeu. Então eu cheguei num casamento com essa mente, sabe, não tinha conhecimento nenhum, não tinha ajuda de ninguém. Meu irmão mais velho saiu cedo de casa também, casou, saiu cedo, então eu não tinha uma referência De homem. masculina dentro da minha casa, eu não tinha, entendeu. Uau. Quando não tem uma referência masculina, o estrago é certo, né. O É estrago que um homem faz na sociedade por não ter uma figura paterna dentro de casa é certa, né. é certo, porque, assim, eu não sei se eu cheguei a fazer o que o meu pai fazia com minha mãe, mas eu creio que sim, eu creio que eu fiz muitas coisas, assim, horríveis para minha esposa. Eu costumo falar até no meu GPS que eu fiquei 15 anos casado, mas sem desfrutar do casamento. Meu Deus, 15 forte. anos. Então eu fiquei 15 anos dentro de um relacionamento, só causando danos, não somente para minha esposa, mas também para os meus filhos, entendeu. Eu fiz muitas coisas que eu falo hoje porque eu sou curado, mas eu fico envergonhado ainda, sabe, de tantas coisas que eu fiz para machucar minha esposa. Uau, pastor. E eu creio que demorou anos pra ela me perdoar, sabe, porque a pessoa vai sendo machucada, 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 e ela vai retendo aquilo, Meu sabe, Deus. ela vai retendo. Enquanto não tem um perdão genuíno, a pessoa não é curada, não consegue, sabe, perdoar. Então, a gente vai contando com o decorrer do tempo, mas foram muitas coisas, sabe, muitas coisas mesmo. Eu, na verdade, eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar, eu acho que isso ajudou muito. Eu, desde pequena, eu não consigo gravar o que de ruim que as pessoas faziam, porque quando ele me fazia alguma coisa, eu olhava pra ele com ódio, porque na hora é óbvio, né, que a raiva vem, o Sim. ódio, o nojo, muitas vezes veio. Só que eu olhava pra ele e aí sempre me vinha uma frase que, tipo, eu acho que Deus que ecoava dentro de mim, que era assim, ó: "Tem uma alma aí dentro, e a alma dele é boa". Então me vinha isso, né, não julgue pela casca, sempre me vinha assim, ó, tem uma alma aí dentro, e a alma dele é boa. Então toda vez que eu olhava pra ele de tipo assim, ó, já teve vezes de eu arrumar minha mala, vou embora enquanto ele tá dormindo, e aí eu olhava assim, ele dormindo, parecia um anjo dormindo, o problema era quando acordava. E aí eu olhando pra ele assim, e ele dormia tão bonitinho, ele botava a mão assim, parecia até um feto, né. Aí fazia aquele feto dentro da barriga tão bonitinho, sabe, ele fazia assim, e eu falava assim: "Meu Deus, como é que pode, né, Como é que pode parece um fazer isso? anjo".
parece um anjo, o problema é quando acorda, que daí parece um anjo caído. Aí eu falava pra ele assim não, e aí eu ficava pensando assim, eu falava e aí sempre me vinha assim: "Ah, tem uma alma aí dentro", e aí ele parecia bondoso. E aí ali eu esquecia tudo, porque durava, tipo, poucas horas, no máximo um dia a minha raiva, sabe. Então depois eu já ficava assim: "Ah, não", e aí eu sou assim, ó, se me fez uma coisa boa, pra mim já morreu tudo ruim que fez. Eu já deleto, eu vou esquecendo. Que bom isso, né? Que bom isso. Pastor, uma pergunta. Quanto tempo esse casamento deu certo? Porque assim, vocês conheciam Jesus muito de ouvir falar, né? Porque vocês não aplicavam Cristo no casamento e nem na vida pessoal ainda. Aí vocês casam, correto? Vê se eu tô indo na linha de raciocínio de vocês. Casam pela força do braço de vocês. Até quando? Até quanto tempo vocês conseguiram fazer dar certo só na força do braço de vocês? Na verdade, não teve um período muito grande não, que deu certo. Na verdade, acho que não deu nem 6 meses certo. Não, Uau. foram apenas, creio eu que apenas de 2 a 3 meses que ele foi um bom marido. Depois dali porque daí veio, montamos uma empresa na época, e aí ele trouxe o irmão dele para morar junto, o primo, aí depois veio o melhor amigo também. Então, tipo, começou as Morar na contendas casa de na vocês. mesma casa nossa, isso. E aí eu não sabia cozinhar, entende? Então, tipo assim, pra mim, eu me via ali e, tipo assim, ele saía muito com eles. Eles não me faziam mal nenhum. O amigo, o irmão, o primo, tudo uma bênção. Só que, na verdade, o primo, ele brigava um pouco comigo, porque o primo dele, ele brigava um pouco, porque ele dizia que eu não sabia cozinhar. Pô, mas tu casou com uma mulher que não sabe cozinhar? Esse frango tá cru por dentro, tá queimado por fora. E eu Sim. não sabia mesmo cozinhar, né? E aí o que que acontece? Nós casamos e aí logo depois já veio as pessoas morar junto, então daí ele Nossa. começou a sair muito com eles, então eu ficava muito sozinha, né, então eu não tinha ninguém, porque quando nós nos casamos, já fomos morar em Ituporanga, nós já nos Sim. mudamos de cidade, então por mais que seja próximo, para nós ali, ficava longe, né, para mim que teria que pegar um ônibus, não era perto, né, não é Sim. como Itapema, Balneário, é mais Pastora, longinho. mas dentro desse casamento, vocês tinham já uma mentalidade de casados? "Não, estamos casados, vamos mudar a nossas atitudes", ou permaneciam vivendo como solteiros? Porque eu percebi que ele te deixava sozinha para sair com os amigos e os primos. Era assim, pastor? Era, na verdade, por muitos anos eu agia como mentalidade solteiro, Uau. porque eu não conseguia conciliar casa, trabalho, amizade, para mim era tudo como solteiro. Meu Então, eu Deus. jogava meu futebol, não deixei de jogar meu futebol, hã, o irmão dela ficou um tempo com nós também. Sim. Eu saía jogar sinuca, bilhar, com o irmão dela, não me importava se ela estava bem, se precisava de algo, entendeu? Para mim, estava solteiro. Parece que eu naquela hora eu deletava que eu era casado. Eu É, agia porque o como problema não solteiro. é nem o sair, né, jogar um futebol, isso não Sim. é não é o problema, mas o problema é voltar de madrugada, é não ter compromisso, é não avisar que vai sair, aí às vezes eu ficava preocupada. Quantas vezes ele saiu até a gente tinha o Dudu pequenininho, ele saía pra jogar ou saía simplesmente pegava, se arrumava, se perfumava e saía, ele não me falava pra onde ele ia. Meu Deus. E aí de repente 2, 3, quase 4 da manhã e eu lá desesperada e eu me via assim: ele pode estar me traindo, pode estar fazendo o que for, mas que não morra, né. Que não morra, porque daí pra mim, se ele morresse, ele ia para o inferno, Meu porque eu Deus. acreditava em inferno e céu. Então eu ficava naquele mix, assim, de tipo assim: "Ai, que ele esteja bem". Aí, óbvio, o meu desespero de, tipo, preocupação com ele era só até ver a cara do humilhante, né. Quando ele aparecia na minha frente, aí já eu já soltava o dragão, né, pra fora, cuspia fogo. Nessa época, como que era o É. nível de intimidade de vocês? Como que vocês, questão de olhar, de conversa, de se entender, de comunicação, como que era esse nível de intimidade? Eu não vou falar que era zero, mas era quase zero. A gente não Era tinha péssimo. não tinha intimidade nenhuma, a gente não dividia problemas, a gente não dividia alegrias, não dividia nada, entendeu? Eu tentava, mas ele sempre foi muito fechado, sempre. Eu tentava conversar ou fazer alguma coisa, não, ele era muito, muito fechado. Ele era, tipo, quase que uma rocha impenetrável, não tinha como. Era muito difícil ter uma Essa conversa. foi uma chave, né, que o pastor até falou, a respeito disso, que muitas vezes o casal ele não divide os problemas, então é muito difícil encontrar uma solução, né.
Às vezes o marido ou a esposa, eles são fechados para aquilo, então não tem como adivinhar o que está acontecendo. Às vezes dentro da cabeça vive transtornos ali, mas segura aquilo, retém aquilo. Isso não é bom para o casamento, né? A intimidade, ela também é gerada através de, de compartilhar momentos em dificuldades e alegrias dentro do casamento, né? E hoje uma coisa que a gente tem visto muito dentro dos casais é o roubo da comunicação. Porque tem um curso que chama, Comunicação, Sexo e Dinheiro, né, que são os pilares. E a comunicação eu acho que ela vem primeiro. A primeira coisa que o inimigo ele tenta dentro do relacionamento é roubar a comunicação. E pelo que dá para entender que o de vocês era quase zero comunicação. Então, como que foi, pastor? O que passava dentro de você? Vamos tentar entender um pouco a cabeça masculina, porque eu acho que as mulheres elas querem muito entender por que que esse homem ele é tão calado, ele tem tanta dificuldade de compartilhar seus sentimentos, ou de ouvir, ou de se importar. O que que acontece? O Hum. que acontecia com você, pastor, nessa época? É certo, irmã Aline. Assim, eu costumo falar, até as pessoas às vezes pensam que eu sou muito repetitivo, mas tem uma coisa que eu friso muito no meu GPS, porque eu era assim. Se a pessoa é assim, a pessoa tem que declarar que é curada, a pessoa tem que falar sempre. Sim, Eu falo que os casamentos acabam por falta de diálogo. exatamente. Só diálogo, porque o resto tudo é bônus, mas tem que ter o diálogo. E o meu diálogo com a minha esposa era zero. A gente não dialogava nada, como eu falei para vocês, nada. A gente não dividia alegrias, problemas, frustrações. Eu não sabia o que ela gostava, ela não sabia o que eu gostava. Eu não sabia qual que era a comida preferida dela, e ela não sabia a Ó. minha. Eu Então, sabia, tu era eu que cozinhava, tu só comprava, ele só comprava do mercado o que ele gostava de comer. Hoje é o oposto, hoje eu tenho que implorar pra ele trazer o que ele gosta de comer, eu falo: "Amor, o que tu quer comer?". Ele tem dificuldade, então eu sei o que ele gosta, porque eu fico pescando, eu fico, sabe, Sim. preocupada com isso. Mas Mas tinha um virou egoísmo de pensar tinha. assim, não, é o que eu gosto que a gente vai cozinhar, o que eu gosto. Tinha isso, Sim, pastor? um pouco acho que sim, sabe, um pouco acho que tinha isso sim. Mas assim, eu não me importava muito, sabe, os gostos dela, não me aprofundava, não tentava buscar, porque eu não fui ensinado assim. Eu não Sim. fui ensinado que eu tinha que priorizar a minha esposa, sabe. Uau. Então eu continuava, se eu tivesse, por exemplo, dinheiro para comprar uma roupa, eu comprava para mim, eu não Uau! pensava nela, entendeu. Eu E usava as assim, finanças de vocês era junto? A pastora trabalhava, não trabalhava? Como que funcionava a parte das finanças? na época ela recebeu uma herança, ela recebeu uma herança pelo falecimento do pai dela, aí, tipo, as finanças a gente nunca teve problema. Uau! A gente sempre era o nosso dinheiro. A gente nunca, sabe, ela trabalhava, o dinheiro era dela, eu trabalhava, o dinheiro era meu. A gente nunca dividiu. Graças a Deus, essa parte a gente sempre foi bem alinhado desde o começo. Mas as demais eram conturbadas. Jesus. Todas as outras áreas eram muito conturbadas. Então, para mim foi muito difícil, porque eu não consegui me inspirar em ninguém. Hoje eu tenho amigos de aliança. Uau! Hoje eu tenho casamentos que eu olho assim: "Nossa, eu não faço aquilo ainda, mas eu posso fazer, que deu Uau! certo". Uhum. Mas na época não tinha. Por isso que eu costumo falar que eu fiquei 15 anos vivendo uma relação onde eu não sabia o que eu estava fazendo. Uau! Hoje a nossa casa aqui, ela ela nos dá muitas ferramentas, né, nos dá muita ferramenta, tem o ECC, tem o Ministério de Casais Farol, tem cultos, dinâmicos aí, né, que a gente vem vivenciando, tem MMI, MMI, GPS de casais, GPS de casais, o próprio Clínica da Alma, né, vai 30 a fundo, 30 semanas. semanas celebrando a restauração dentro do casamento, você aprender a celebrar as pequenas coisas para você conseguir chegar lá na frente, lá e entender que tudo você tem que celebrar. Então, estamos bem informados, graças a Deus, né, com a eu casa. fico muito emocionada aqui com a casa, porque assim, ó, a maneira como Deus salvou o meu casamento, eu ouço a pregação do culto de casais, o primeiro culto que você trouxe a palavra, depois a pastora Priscila e Sim. o pastor Luciano. O GPS, as palavras que vêm para ser ministradas no GPS, o ECC Farol, o MMI. Gente, o MMI é uau, uau. Até o Clínica da Alma, as ferramentas que a casa entrega, É sendo que verdade. Deus salvou meu casamento há muitos anos atrás. Eu não estava nem grávida da minha filha quando Deus começou a fazer a obra em mim. Uau! Porque primeiro Deus fez em mim para depois fazer através de mim, fazer nele através de mim.
Só que primeiro Deus me modificou, ele me transformou. Ele foi aos pouquinhos mudando o meu caráter, porque aos olhos do mundo eu era uma santa. Só que os padrões nossos do mundo, os padrões do mundo não são os mesmos padrões de Verdade. Deus. Os padrões de Deus são muito elevados, né? Então o que que aconteceu? Eu estava assistindo o culto, enquanto vocês ministravam a palavra, eu sempre choro, porque eu fico tão grata, assim, eu falo: "Nossa, verdadeiramente foi o Senhor que salvou meu casamento". Toda vez me vem isso em mente, assim, porque eu falo assim, ó, eu estava totalmente sozinha, então como Deus viu que eu não tinha suporte nenhum, ele foi me alimentando, ele foi Ele me ele resgatando. ele mesmo, né. Ele mesmo foi me resgatando. Mas aí eu olho para aquele multidão de pessoas, porque a nossa igreja é uma igreja abençoada, ela é bem grande, né. Sim. E aí aquele multidões de pessoas sentadas e eu fico pensando assim: "Nossa, que ferramenta que essas pessoas estão tendo, que oportunidade Se incrível que elas se têm na eles mão, vale entender ouro". se eles entender, né, a gente o Não, pensamento é esse, se eles entender o que está sendo lançado hoje, aqui o que está sendo derramado hoje nesse altar, muitos erros que nós cometemos no nosso casamento, eles não vão precisar passar por eles não isso. vão precisar viver 15 anos igual o Tom e o Jerry Obrigado. dentro de casa. Algo muito forte que a gente conversou e eu Uhum. gostaria que vocês compartilhassem aqui, é quais foram os danos que essa falta de comunicação trouxe para o casamento de vocês. Porque ela trouxe uma destruição muito grande na intimidade, né. Teve um relacionamento tóxico, teve um relacionamento agressivo, e eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco disso, porque vocês, mesmo conhecendo superficialmente Cristo ou ouvindo palavras, vocês não conseguiam aplicar isso dentro de casa e foi destruidor não aplicar a palavra, né. Vocês poderiam compartilhar um pouquinho para nós como que Uhum. foi isso? Pode falar, amor. Assim, você se batizar, você não é um cristão. Se você Verdade. somente levantar a mão e você já aceitei Jesus, vou me batizar. Tem muitas pessoas que falam: "Ah, aceite Jesus, se batize que está, você já é salvo". Não é assim. A gente sabe que a caminhada cristã vai ser mais difícil, mas nós temos a garantia que ele estaria conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Então, quando eu conheci a pastora Fê, que era só a Fernanda na época, e uma coisa que ela deixou bem claro para mim, até que eu vou falar aqui para vocês, ela disse: "Eu não caso com pastor". Ah, Ela é. falou bem isso. Tinha Ela esse ela detalhe. disse: "Eu não caso com Eu tinha pastor". 15 anos, eu falei: "Eu não nasci pra ser mulher de pastor", e ele era, que nem aquele meme, né, "Eu era só um irmão da igreja, hoje eu sou baterista, olha o que Deus faz na vida da gente". Ele Aham. era só o baterista, hoje ele é um pastor. Aí E eu falei isso pra ele, foi uma coisa que verdade. ela deixou bem claro: "Eu não caso com pastor". Ah, Uau. isso E no eu dia que tu me pediu, que ele me cobrou a resposta de namoro, eu havia me esquecido. No dia que ele cobrou a resposta, no domingo de manhã, eu falei pra ele: "Tá, só que assim, ó, eu não vou casar com você, a gente pode até namorar, mas eu não nasci pra ser mulher de pastor". Meu Deus. foi um dos pedidos que ela fez. Eu disse para ela: "Amor, eu não vou ser pastor. Eu não vou ser Aí eu pastor". falei: Tu vai ser pastor". Falei: "Tu vai ser pastor". E, tipo, ele não se vestia assim, nada, não, eu não sei da onde que eu tirei aquilo também, eu pensando assim, tipo: "Da onde que eu Não tirei era por isso?". causa do cabelo, né? Não. Ah, Amiga, não. não. Não, porque ele já estava com o cabelo todo estilizado Ah, já. então tá. E voltando ao assunto, assim, quando a gente vai para um casamento, que a gente não tem a intimidade de conversar sobre todos os assuntos, porque intimidade não é só o sexo. O Sim, sexo é a cereja do bolo, entendeu? verdade. Porque se todos os outros, as outras partes do casamento não estiverem bem, o sexo vai ser ruim também. Sim. Porque não adianta a gente fazer sexo, a gente tem que ter uma intimidade completa para chegar ali e ter algo maravilhoso, algo que Deus quer que a gente faça, entendeu? Então, a minha vida com ela era totalmente errada, eu não respeitava ela, entendeu? Eu tinha eu como prioridade e ela como nem segundo, não era nem segundo lugar, era terceiro, quarto lugar, Meu entendeu? Deus. Então a minha prioridade, que era minha esposa, não estava sendo a minha prioridade. Eu não sabia como tratar uma mulher, sabe? Eu estava perdido. E daí eu olhava para o lado, eu via um cara que traía, eu olhava para a gente não pode falar amigo, mas um colega de trabalho, olhando pornografia. Então eu caí nessa zona, sabe? Eu saí, foi difícil sair deste lugar, Uau. E o que mais porque me frustrava era por que que ele me obrigou a casar com ele, né, porque eu não queria ter casado, né, ele insistiu, insistiu, insistiu até que nós
acabamos casando. Por que que ele me obrigou a casar com ele pra fazer tudo isso? Então eu não entendi, então eu comecei a virar uma pessoa amarga, frustrada. Eu Então, também tinha os meus erros, né. eu tinha um casamento onde eu casei com uma menina que eu amava e amo até hoje, e amo mais ainda hoje, mas eu não respeitava ela, porque eu tinha tudo em casa, não precisava procurar na rua, mas eu não me satisfazia. Então, Uau. eu era casado com uma menina nova, eu saía fora de casa para olhar as outras, eu buscava mais na pornografia, Meu entendeu? Deus. Então nada me saciava. Uau. Então, chegou uma época da minha vida que ela começou a descobrir coisas que acabaram magoando cada vez mais ela, sabe? Eu tentava esconder, mas Deus, ele não deixa nada escondido. Ele vai sempre trazer a luz. Uau. Então não adianta a gente fazer nada errado achando que ninguém tá vendo, porque Deus sabe todas as coisas. Entendeu? Então, para mim, se ela não percebesse, eu não visse nada errado, tava ótimo, entendeu? Mesmo conhecendo a palavra. Meu Deus. Olha onde eu estava. Olha o fundo do poço. Tinha o fundo do poço, eu estava abaixo do fundo do poço. Se fosse olhar hoje com os meus olhos, com o entendimento que eu tenho, eu di é uma coisa que eu falo sempre. Parece que Deus me ama mais que todo mundo. Eu Uau. falo isso para todos, sabe? Até vou falar aqui agora. Parece que eu sou o filho amado de Deus. Eu sei que Deus ama todos de igual maneira, mas eu declaro sempre: Deus ama um pouquinho mais eu acho. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque foram tantas oportunidades que ele me deu Meu de Deus. voltar, sabe? Eu caía, ele deixava eu voltar. Eu caía, e foram incansáveis vezes que Deus olhava e falava: de novo, Leandro. De Uau. novo", Uau. entendeu? A pastora fala que houve esse encontro com Deus, né, bem antes ali, depois isso aconteceu com a pastora, depois foi replicado ao pastor. Mas quando que foi essa virada de chave mesmo que os 2 entenderam assim e disseram: "Deu, a partir de hoje começa uma nova história na nossa vida"? Olha, eu acho que começou por mim, né, pode-se dizer. Na verdade, eu estava meio desesperada. Eu tentei um dia suicídio, eu tomei um monte de remédio que tinha em casa Uau. e eu cheguei a espumar pela boca, mas eu apaguei. Eu coloquei o Dudu sentadinho, nosso filho sentadinho, ele tinha 1 aninho e pouco. Eu coloquei ele Meu sentadinho no Deus. sofá, deixei pra tomar os remédios perto da hora do Leandro chegar em casa, para o Dudu não ficar tanto tempo sozinho. Então eu fiz Nescau, dei bolachinha e falei: "Ó, a mamãe vai dormir e o papai logo chega, então tu não vai no quarto, tu fica esperando o papai aqui". E coloquei ele e coloquei o desenho mais longo que a gente tinha, que era do Mickey Mouse, que ele gostava de assistir, e coloquei no início. Tomei os comprimidos e me deitei. Comecei, não comecei a passar mal, comecei a sentir muito sono, muito sono. Comecei a sentir muito sono, muito sono, muito sono, Meu e de Deus. repente eu acordei com a minha cabeça estourando, tipo como se tivesse um peso, não chegava a ser uma dor de cabeça, era um peso na cabeça, não era dor. E a minha cabeça estava muito pesada. E o meu travesseiro estava todo babado. E tipo, até uma espuminha assim, sabe. E aí eu levantei, eu falei: "Ai, eu morri". Aí eu fui lá pra ver se o Dudu me via, né, pra ver se o Dudu me via não, pra ver ele, pra ver se ele estava bem. Falei: "Ai, que bom, tenho uma oportunidade de pelo menos cuidar dele daqui enquanto o Leandro não chega". Quando eu olho assim ele: "Já acordou, mamãe?". Já acordou, mamãe? Não, ele não falou isso, ele tinha 1 ano e pouco não, ele tinha mais, porque ele já falava. Ele perguntou se eu acordei, então ele tinha o quê? Ele tinha uns 3 anos e meio, 4 anos já, então, porque tá certo, por causa da casa. Só que ele era pra mim era meu bebê, né, ele ainda usava fralda, né, por isso que ele demorou pra largar as fraldas. E aí eu peguei, e aí eu olhei pra ele, aí eu falei: "Você tá me vendo?". Aí ele: "Sim". E eu falei: Tô "Gente". viva. Não, eu achei que ele estava vendo meu fantasma. Eu na hora eu era muito nova e eu já estava já, né. E aí eu olhei pra ele e falei assim: "Você tá". Aí eu falei assim, aí eu fui lá, abracei ele, aí eu achei estranho, aí eu falei: "Meu Deus, eu tô viva". Aí eu fui lá, troquei a fronha de travesseiro, troquei o travesseiro e tudo. E aí eu comecei a orar, e aí eu comecei a pensar assim: "Tá, o que que eu faço agora?". Porque daí também me veio um alívio, porque daí eu pensei assim: "Tá, eu não fui para o inferno, que bom, né, que eu não fiz besteira, né". Então eu só começava a pensar no inferno, aí eu falei: "Não, eu tenho que ser inteligente, né". Aí eu comecei a fazer um propósito de jejum e oração, só que Aí é forte. Essa é socorro, forte, é. eu fiz um propósito de 30 dias de jejum e oração pra ele morrer.
porque é até que a morte nos separe. É, vamos Meu Deus. Eu não vamos tinha vamos vamos lembrando que eu vamos não tinha voltar suporte nenhum. vamos voltar aqui Aí deu até calor para o agora. povo de casa entender, foi um propósito de 30 dias, De jejum e oração, que jejum eu e fiz com oração Deus, com Deus, em casa. mas o propósito disso é para que o pastor, na época, Morresse pra eu pra e só que assim, no meu coração, na minha mente, eu estava sendo uma mulher muito, muito maravilhosa, porque eu não estava sim, pedindo pra ele morrer, não, eu estava pedindo pra Deus para salvar Deus ele e salvar. levar, Ah, entendi, entendi. entende? É Então, porque tipo às Não vezes assim, faça isso em é porque às casa. vezes por favor, às vezes o povo não de casa faça não isso, conseguia mulher. entender, né, então a gente só para deixar É. explicado assim. E eu fiz naquele momento de desespero, eu falei assim: "Bom, se Deus não permitiu que eu morresse, é porque ele me ama, então o problema realmente é o Leandro, a gente precisa eliminar ele". Meu Então, Deus. como eu não podia matar ele, até porque se eu matasse ele, ele ia para o inferno, eu estava fazendo aquele propósito de jejum e oração e, tipo assim, só que eu falava, né: "Senhor, não mata ele, ele sem a salvação, né, que ele tem um encontro com Nossa, Deus, e aí o Meu Senhor leva". Jesus. que E aí eu benção. pensava Que assim: vida, hein? "Nossa, eu Que sou a querida, hein? melhor". Só que na minha cabeça eu era uma mulher muito boa, porque ele era muito ruim pra mim, muito ruim mesmo. Então aí eu pensava assim: "Nossa, eu tenho um coração de ouro". Eu tenho um coração Meu muito lindo. Deus. E aí, nisso, quando findou os 30 dias, ele não morreu. E eu fiquei Vivíssimo. chocada, e eu falei assim: "Tu tá bem?". Eu lembro de perguntar uma vez, eu falei: "Se você tá se sentindo bem?". Ele só olhou pra mim, assim, com a cara de nojo e saiu. Ele não porque ele fazia voto de silêncio. Ele ficava É, 3 meses sem falar uma palavra comigo em casa, porque se eu Meu reclamasse com ele dele Deus. sair, a vingança dele era ele não conversar comigo. Então imagina, já deu pra ver que eu falo muito, né. Imagina se é a pessoa que fala muito, completamente sozinha em casa, Meu sem falar com Deus. ninguém. Quantas brechas. Milhares, milhares. E aí eu peguei, tá, aí eu falei assim: "Tá, Deus ama mais ele do que eu, então tá bom". Eu acho que Deus não permitiu que eu morresse naquele momento, porque Deus queria que eu me salvasse, então o Senhor vai me levar, porque daí pelo menos eu vou estar salva. Aí eu comecei 30 dias de novo de jejum e oração pra eu morrer. Só que, gente, não sei se pode falar isso aqui, qualquer coisa vocês cortam, tá. Não passava uma agulha, eu estava com muito medo, eu estava morrendo de medo, Gente. porque eu ficava assim, tipo assim, eu acho que eu fiz foi a oração mais É literal, o versículo diz que a gente não sabe pedir. não sabe, Não sabe pedir. não sabe. E aí eu peguei e comecei a orar. Quando estava chegando perto dos 20 dias, do 20º dia, eu já estava assim, ó, Meu meu eu Deus. Deus. já estava assim: "Eu desisto, eu continuo", eu falei: "Não, não tem outra saída, né, porque do jeito que tá não dá mais, do jeito que tá não é vida". Findou os 30 dias, eu tinha certeza que eu ia morrer, porque, tipo, se ele não morreu, eu vou morrer, porque pra mim não tinha uma terceira opção, não Sim. existia uma luz no fim do túnel. Quando eu não morri, aí eu esperei passar uns dias pra ter certeza, né, foram os piores dias da minha vida. Aí eu pensei assim, aí um dia eu acordei e falei assim: "Ah, eu não morri até agora, não vou morrer mais". Aí eu dei um sorrisão, falei: "Ah, ele me ama também". Aí eu falei: "Toma, Leandro, toma". Eu ficava falando sozinha, assim, porque nessa altura do campeonato eu acho que eu estava ficando meia louca, porque eu desenvolvi uma mania de falar sozinha. Para poder Meu gastar Deus. essa Eu falava sozinha e eu falava assim como se tivesse alguém ali. Falava: "Toma, Leandro, viu? Ele me ama também". Eu sabia que ele me amava e não sei o quê, e eu comecei a falar sozinha. Então, se alguém passava na rua e via, pensava assim: "Meu Deus, vamos internar essa menina, Jesus. ela não tá bem?". Aí, enfim, aí eu comecei e começou a ficar tudo muito conturbado de novo. Aquela alegria durou pouco tempo, porque os problemas não se resolviam. Até que um dia eu falei assim: "Tá, senhor, o senhor não matou ele, não me matou, e agora?". Qual é o propósito? Então eu vou me divorciar, né. E aí nisso, eu não consigo dizer pra vocês se eu assisti na televisão, se eu assisti no celular, se eu sonhei, se foi uma visão, o que foi que aconteceu, mas alguém falou pra mim, ou eu assisti alguém falando que quando alguém se divorcia, foi exatamente essa palavra, quando alguém se divorcia, você que tá se divorciando, você dá autoridade pra Satanás entrar no céu, como fez ali com Jó, entrar no céu, chegar pra Jesus e dizer: "Ó, foi por aquilo ali que você se entregou? Todo o teu sacrifício? Olha ali, ó. Tá nem aí pra você. É só a vontade deles que importa. É só ela que importa. Então você dá autoridade para ele chegar lá e querer humilhar Jesus. Falar que o sacrifício de Jesus foi em vão. E aquilo acabou comigo. Eu falei, eu não tenho esse direito. Porque até então eu estava tendo um amor por Jesus
que eu nunca havia sentido antes. Era algo que eu não sabia nem explicar de onde que estava vindo. E aí eu ouvi audivelmente, "O teu marido vai mudar o dia que você mudar". Uau. E aí eu pensei assim, aí veio a revolta, porque daí eu falei assim: "Como é que é? Eu? Eu não faço nada, eu só tô trancada dentro de casa. Eu não fa o que que eu tô fazendo?", né. Aí nessa altura, porque um tempo antes eu comecei a conversar com alguns rapazes pelo Facebook, que na época era febre como se fosse Instagram. E na minha cabeça eu não estava errada, na minha cabeça eu era uma santa. Só Sim, que hoje, com o pensamento que eu tenho, nossa, super errado também. Qual é a sim. diferença entre o meu caráter e o dele? A hipocrisia. Então, pra mim, eu estava, ele não tá em casa, é 2, 3 horas da manhã, e eu 2, 3 horas da manhã conversando com outro rapaz. Não tinha, como é que eu posso te dizer? É porque, na verdade, na nossa cabeça, às vezes, né, quem sabe você que tá em casa tá passando por isso, você Uhum. acha que traição é só o ato. Não, A traição também, esse flertar ali com também é uma certeza. traição. Eu não falava nada, mas eles falavam pra mim e eu gostava, porque eu não Claro. ouvia dele. Sim. Então, assim, não me justificando, porque eu estava completamente errada. Quando passou esse período, aí eu falei assim: "Será que é por causa daquilo?", e eu me culpava muito. Depois que eu comecei a entender, deu: "Será que é por isso? Será que é por aquilo?", porque naquele momento que eu estava fazendo aquilo, porque como eu disse, nós não tínhamos ninguém por nós. Nós não estávamos em uma igreja, nós não tínhamos como abrir nada para ninguém. Então, essa época, vocês estavam desviados, no caso. Vocês Sim. estavam fora da igreja. Na verdade, a gente ficou um período de 5 anos sem congregar em igreja nenhuma. Nessa conturbação do casamento, onde estava tóxico, agressivo, vocês não tinham acompanhamento de igreja. Nenhuma, Não, nenhuma. A gente ficou nenhuma. 5 anos sem participar de nada, de nada. E eu falo pra vocês, foram os 5 piores anos Ó. da Sim, minha vida, piorou pra não muito. dizer da Já nossa. era conturbado antes, mesmo nós na igreja, ele tocava, é feio falar isso, mas é uma realidade. E ele ia na eu lembro uma vez que eu passei a maior vergonha da minha vida, se eu pudesse deletar aquele dia, eu deletava, porque eu não sabia onde enfiar minha cara, eu queria ser um avestruz pra enfiar a cara no No concreto, buraco. no buraco. Gente, eu cheguei lá pra assistir porque eu andava muito com a filha do pastor na época, nós éramos recém-casados, isso voltando um pouquinho. Quando eu cheguei lá pra alocar um filme, porque daí a gente acabou com o ministério infantil, porque assim, ó, o ministério pra mim me ajudava muito enquanto nós congregávamos, porque eu realmente tentava muito fazer as coisas certas. Então eu parava de dançar, eu parava de ouvir música circular, eu realmente tentava ter uma vida certinha, mas ele não, entendeu? Porque ele estava perdido ali num vício, e quando se torna um vício é muito mais difícil de você Verdade. largar. E aí eu cheguei lá na locadora pra pegar um filme. E aí ela falou assim: "Ah, teu marido veio aqui hoje, não sei o quê". Eu falei: "Sério?". Aí eu falei assim: "Ah, então eu acho que eu não vou levar filme", porque daí ele levou filme, né, vou levar o quê, né? Que filme que ele pegou, porque daí dependendo do filme que ele pegou, nós assistimos o filme que ele pegou. Meu Deus, até imagino. Gente, eu nem vou comentar o filme que ele pegou. Meu Porque daí a Deus. moça falou assim pra mim: "Ah, é um filme adulto". Aí eu falei bem assim: "Tá, eu entendi, mas qual filme?". Dela: "Filme adulto". Deu: "Tá, mas é de ação?". Dela, a moça ficou me olhando assim, tipo: "Tá, tu é burra ou o quê? É Jesus. filme adulto". Aí eu falei assim dela: "É filme adulto". E eu e a filha da o filho da pastor a filha da dos Nossa. pastores, sem entender nada, porque a gente tinha a mesma idade, ela tinha 15, eu tinha 16. Só que ela não tinha nem namorado, e ela também não sabia o que era filme adulto. Meu E aí eu Deus. falei: "Tá, mas eu quero saber se é de comédia ou se é de ação". Dela: "Não é nem de comédia nem de ação, é filme adulto". Eu falei: "Tá, eu já entendi, não foi desenho animado, eu quero saber, é de ação, é policial, é comédia Braba romântica, é ainda. romântico". Não, eu fiquei braba. Ela falou bem assim, ó: "Entra naquela sala ali que tem aquela cortininha vermelha, entra ali, que é um daqueles filmes Nossa. ali". Aí eu falei: "Tá bom". Aí eu falei: "Tá, vamos ali, vamos ali". Quando a gente saiu correndo, a gente entrou, já saiu correndo, porque eu achava muito nojento essas coisas, eu achava Uau. horroroso. E eu nunca tinha visto, tipo, um órgão genital masculino de outra pessoa que não fosse a dele. Eu vi naquelas capa. Aí eu saí correndo de lá, me assustei, e eu olhei, eu não conseguia mais olhar pra filha do pastor. Eu Meu baixei Deus. a cabeça, assim, eu falei: a amiga, eu acho melhor", e eu comecei a gaguejar, porque eu, na época, quando eu ficava muito nervosa, eu gaguejava. E aí eu comecei a ficar muito nervosa e eu gaguejando ali, eu: "Amiga, eu acho que é melhor a gente", e aí ela falou assim: "É, eu acho melhor eu ir pra casa". E eu falei: Nossa. "Tá", e eu não sabia onde enfiar a cara, né.
E quando eu cheguei em casa, eu comecei a procurar, né, onde que estava e eu não achava em lugar nenhum. Então sempre foi uma luta muito grande dele, entendeu? E sempre foi uma coisa que eu ficava muito brava, porque eu falava assim: "Gente, eu não tenho nada a ver com essas mulheres são grandona, eu era muito pequenininha, muito magrinha". Imagina, gente, eu pesava 47 quilos, 45 Meu quilos, Deus. eu era pele e osso, e eu falava assim: "Gente, mas não, né, Não nada a sou ver, se isso. ele gosta desse tipo de mulher, por que que ele casou comigo?". E não entrava na minha cabeça. E aí nesse tempo, depois de passando, que eu conversava com os garotos e tudo, e aí eu larguei tudo. Ele descobriu que eu estava conversando com pessoas, aí ele se vitimizou, porque todo bonitão que faz coisa errada se gosta de se vitimizar também, né. Verdade. E pra mim, eu nunca tive problema em assumir o meu erro. E aí eu falei pra ele, eu falei assim: "Olha, eu fiz errado, eu não sabia que eu estava fazendo errado", só que pra mim, de início eu confrontei ele, tipo: "Quem é você?". Até que o dia que Deus falou comigo. Isso antes da oração de 30 dias ali da Nossa. do propósito maravilhoso. Aí ele pegou e falou assim pra mim: "Não, não, a gente vai se divorciar". E eu falei: "Ai". E eu só estava assim: "Glória a Deus, glória a Deus". Só que depois disso ele colocou o Dudu contra mim. Tipo, E o aí o Dudu tinha Dudu quantos anos, teu filho? nessa época mais ou menos por volta de 3 anos e meio, 4 anos. Foi quando E vocês aí ele pensaram no falava divórcio. ele falava assim, o meu filho olhou pra mim, eu nunca me esqueço disso, que eu quis voltar para o Leandro, eu queria o divórcio, eu estava nas nuvens, eu estava vivendo um sonho pra mim. Falei: "Nossa, me libertei". Se eu soubesse que esse era o caminho, tinha conversado com rapazes muito antes. Eu peguei e fui para o como é que é o nome? Eu já tinha kitnet e tudo pronto, porque eu estava trabalhando nessa época. Sim. Só estava esperando receber pra dar a entrada na kitnet, tudo certo. E aí um dia o meu filho foi abraçar ele, ele falou: "Não quero". Eu falei: "Como assim?". Dele: "Não quero mais você, você é a Carminha da novela". Caininha, ele falava: "Você é a Caininha", é a Carminha do Avenida Brasil lá que traía o Nossa! Monte e o marido, que o Monte e o marido era bom não sei o quê. Então, no mínimo, essa bênção falou pra ele que eu era a Carminha. Aquilo me Gente, que destroçou, que terrível isso, né, quando os pais usam os filhos de escudo, né. e eu Meu comecei a Deus. orar. E eu falei: "Senhor, me ajuda, e agora o que que eu faço? Eu destruí minha vida? Estava ruim antes, ficou pior, porque daí, tipo, eu não me importo de viver um inferno", foi exatamente a palavra que eu usei. Eu falei: "Eu não me importo de viver um inferno, desde que eu tenha o meu filho", porque eu não conseguia ficar longe dele. Aí nesse meio tempo, Deus me direcionou e eu falei assim: "Ó, Senhor, se o Senhor quer que a gente volte, se o Senhor tem um propósito na gente voltar, então que o Leandro fale em voltar, então que a gente se direcione pra isso, e que eu tenha desejo de voltar também", porque eu não tinha, mas era pelo Dudu. 2 vezes, né, que a gente meio que se divorciou. Uma vez a gente se divorciou de ficar 1 mês e meio, eu fiquei 1 mês e meio morando com a minha mãe, e ele morando sozinho, na casa em que a gente morava com o Dudu, e essa vez ali. Aí nesse tempo, eu peguei e me separei dele ali, ficamos separados uma semana, eu acho, né, só que morando debaixo do mesmo teto. Eu ia trabalhar, voltava, ficava em casa, Sim. mas ele continuando saindo, fazendo o que queria, não mudou nada. Na verdade, não mudou absolutamente nada, só o fato de falar: "Estamos separados", e eu estava esperando o tempo de voltar pra aquele kitnet. Sim. Ir, né, pra aquele kitnet. Aí ele pegou e a gente acabou voltando. Tá. E aí tudo ficou pior ainda, né, porque daí antes ele não me chamava de vagabunda, de vários Sim. apelidos, várias palavras e tudo. E aí depois ele começou a chamar dessas coisas também. Que ele não estava errado, que realmente minha conduta não era Sim. correta, mas aquilo me magoava, porque eu falava assim: "Tá, se eu sou isso, ele é o quê?", né, não se olha no espelho, enfim. E eu era uma pessoa muito briguenta. Ele era horrível, ele era, mas eu entendi depois de muito tempo o que que Deus estava querendo dizer com: "O dia que você mudar, ele vai mudar". Porque Deus queria que eu me posicionasse como a mulher de Provérbios 31. Porque tudo aquilo, nós somos a soma das pessoas que mais andam à nossa volta. Eu não tinha ninguém para andar à minha volta. Quem que estava à minha volta? Ele. Então ele estava me corrompendo. Então eu, para mim, conversar com alguém pela internet não era errado. Porque você via fazer. Ele fazia pior. Então para mim eu era uma santa. Então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar. E nisso eu comecei a ficar mais sensível à presença de Deus. E aí eu comecei a sentir um alívio quando eu orava. Eu não tinha Bíblia nessa época, não tinha nem Bíblia dentro de casa, gente, não tinha nada, entendeu. Eu nem sabia que existia pregação no YouTube, porque, tipo assim, eu tinha o celular,
porque eu usava o Facebook e era só. E Sim. nessa época, pelo menos para mim, não aparecia nada de ajudando o casal ou uma palavra para casal, nada. Só de tipo assim, ó, de divórcio, de, eh, de traição, só de coisa assim de se divorciar, arrumar outra Pastora, pessoa. então vocês chegaram, assim, no fundo do poço. Tanto a Sim, questão de traição, de, palavras, falta de respeito de total em falta de todas as respeito, áreas. de no caso, o casamento de vocês, olhando aos nossos olhos, seria um falido, né. Já começou Casamento totalmente falido. falido. Uhum. E qual foi, assim, o momento, assim, aonde Jesus entrou e falou assim: "Ó, vou restaurar o teu casamento"? Aonde vocês sentiram, assim, ó, que vocês olharam para aquele casamento, porque certamente vocês olhavam para o casamento de vocês e pensavam: "É só o divórcio para resolver isso aqui". E depois vocês conseguiram falar assim: "Ó, tem alguma coisa acontecendo. Deus está transformando". Aonde foi esse ponto? Quando Jesus disse para mim: "Enquanto teu marido não for o marido que eu criei ele para ser, eu sou teu marido". Uau. Ali eu me apaixonei por Jesus. Uau. Ali eu nunca me senti tão amada na minha vida que nem quando Jesus me falou aquilo. E mudou tudo pra mim. Não me interessava mundo, não me interessava amizades, não me interessava redes sociais, tanto que depois de muitos anos eu fui montar redes sociais de novo. Não tinha interesse em mais nada, nada do mundo. Eu estava disposta a passar o resto da minha vida sofrendo o que eu sofria na mão dele, feliz, porque a minha felicidade não vinha dele, vinha do Senhor. Uau. Eu entendi isso. E eu me apaixonei tanto por Jesus e Jesus falou assim: "Filha, não vai ficar assim". O dia e aí depois isso veio que Jesus me falou que ele era o meu marido, veio depois dele falar pra mim que eu tinha que mudar. Eu falei: "Senhor, eu faço o que o senhor quiser. Nada aqui me importa". Tem um louvor que fala, né: "Nada me satisfaz, só a tua presença". Era assim que eu vivia. Então o Leandro ele me dava voto de silêncio, me judiava, me traía, saía, e eu falava: "Tu quer que eu faça alguma coisa pra você? Tu quer que eu passe tua roupa?" E ele era ruim, eu chegava assim, eu batia na porta do banheiro, ele tomando banho, eu falava assim, ó: "Tu quer que eu passe a tua roupa? Tu vai sair?" E ele aqui, ó, ele não me respondia, era como se eu estivesse falando com a parede, ele não me Meu respondia. Deus. E aí eu saía de lá, eu falei: "Senhor, ele não me respondeu". Aí Deus falou: "Espera uns minutinhos e volta lá e pergunta de novo". Meu Deus. E eu falei assim: "Eu tô ficando com raiva dele". E daí Deus falou: "Se acalma, eu tô aqui, e Jesus falando comigo, tá?". Eu não sei se eu fiquei muito doida naquela época, mas eu conversava com Jesus 24 horas. E aí eu fazia tudo que Jesus mandava eu fazer, eu fazia. E aí eu batia na porta do banheiro e falava assim: "Lê, tu vai usar alguma roupa? Porque se tu quiser eu passo pra você". E aí ele não respondia nada. E eu falei assim, aí eu fechava a porta, falei: "Jesus, ele não respondeu nada de novo", como se Jesus não estivesse vendo. Eu fofoca eu era um A papagaio de Jesus, a fifi pra a Fifi Jesus. pra Jesus. Eu falava: "Jesus, ele não respondeu nada de novo". E às vezes o Leandro era muito grosso comigo e me xingava de tudo e eu chorava, quando eu ia para o quarto chorar, e aí Jesus falava assim pra mim: "Filha, eu tô aqui. Eu sou o teu marido. Ô Olha pra mim, pastor, não olha pra ele, olha mas pra mim". como tu se sentia com essa mudança dela? Não ficava meio que desconfiada, ela tá aprontando alguma coisa? Sim, por várias vezes eu pensei isso, Hum. porque como eu não tinha casa, porque eu tinha casa, mas eu não voltava para casa. Meu Deus. Eu aparecia para visitar eles. Eu trabalhava o dia todo e às noites, eu não sei se todas as noites, mas praticamente todas as noites eu saía. Todas. Teve uma época que eu era viciado em cassino, então Meu eu saía Deus. para jogar pôquer, eu saía para jogar cacheta, passava a noite toda jogando e voltava só para trabalhar. Então foram uma vida perdida. Eu falo uma vida perdida, porque foram 15 anos perdidos, a gente poderia ter construído outras coisas, e eu acabei jogando o meu casamento no lixo por 15 anos. Então, quando eu comecei a ver a mudança nela, eu fiquei um pé atrás, Coisa aí. tem Tem coisa coisa. aí, tem outro no meu lugar. Alguém está ocupando o lugar que eu deixei vago, porque eu participava de um casamento, às vezes, quando queria, quando, Quando queria. Acho que convém quando me convinha, convinha. entendeu? Então, pensei: tem coisa errada". Teve um dia até que a gente comenta, essa parte que eu falo agora e a gente acaba rindo depois, porque é engraçado, um dia eu cheguei em casa, tinha uma janta para mim. Sim, Jesus mandou eu fazer um jantar pra ele, falou assim: "Ó, você vai fazer a comida preferida dele". Gente, eu não como carne de porco, porque eu não gosto. Eu como derivado, mas eu não gosto de carne de porco.
E aí eu fiz costelinha bem do jeito que ele gosta, eu fiz aipim temperadinho, cozinhei, piquei, aí fiz com salsinha, com cebolinha e tal, com cebola cristalizada, e fiz arroz, fiz suco, fiz eu não lembro se eu fiz sobremesa, eu acho que até sobremesa tinha ou não, eu não consigo me Não recordar. vou lembrar também. E aí eu fiz, era 00:30 ele não tinha voltado, era Meu 1:30 ele não tinha Deus. voltado, e eu conversando com Jesus, aí eu estava limpando a casa, estava faxinando a casa. E aí, um dia aí ele chegou, aí eu falei: "Ah, já voltou? Eu fiz um jantar pra você". Ele só me olhou assim, olhou pra comida. Que tu pensou? Aí isso eu nunca te perguntei, o que que tu pensou naquela hora? Eu Porque eu fiquei tenho assim, eu com o tenho pé certeza atrás, que né? tu tinha ele tinha certeza que estava envenenado alguma coisa. Eu acho que algum dos itens estava envenenado na minha cabeça. Ele não comeu, ele Porque sentou e não comeu. que eu leio tudo que eu gosto e nunca fez, de uma hora para outra fazer um jantar para mim, 2 horas da manhã, não tem Eu lógica. fazia almoço todos os Sim, dias, eu fazia nunca fiz tudo, mas isso tipo um assim, aí de jantar, sair e 2 horas voltar. da manhã. esperar eu para jantar 2 horas da manhã. Gente, vimos aqui uma história fantástica, né? Uma história de superação, de que quando Cristo entrou mudou tudo. Isso é fato. Estamos com o tempo já estourando aí. Eu queria que vocês falassem para o povo de casa agora o porquê que eles não podem perder a próxima celebração de casais. O que que temos aí que pode mudar a vida desses casais que estão em casa ou algum passando por um processo agora? E As- também, como está o casamento de vocês? Que é o que todo mundo quer saber. Se essa loucura toda aconteceu, a gente quer saber assim, ó, o que Deus fez nesse casamento? Para que vocês possam transmitir para esse povo que está em casa assistindo. Assim, antes de falar sobre o nosso próximo culto de casais, hoje o nosso casamento é maravilhoso. Glória a Deus. Mas por que que é maravilhoso? Porque houve um posicionamento de um sacerdote, alguém que não entendia sobre sacerdócio, sobre paternidade, hoje é posicionado. Eu até quero contar mais um relato que aconteceu. Teve há uns anos atrás, minha esposa ela ficou durante 8 meses doente. Mas doente de não levantar da cama, doente de não conseguir colocar roupa íntima. Meu Deus. Então vocês já podem imaginar como ela estava doente. E antes dela ficar doente, ela carregava todo o peso em seus ombros, porque ela não tinha um sacerdote dentro de casa. Então, ela orava, eu não orava. Ela jejuava, eu não jejuava. Ela acordava de madrugada, eu não acordava de madrugada para orar. Meu Deus. Então, o peso todo da casa estava sobre os ombros dela. E o que aconteceu? Porque a mulher, ela não foi criada para carregar peso nenhum. É verdade. O peso tem que estar em meus ombros, no ombro do sacerdote. Então, como ela estava sobrecarregada, ela acabou ficando doente. Aí eu caí em si, tipo, o que que eu estou fazendo de novo Meu Deus. com o meu casamento? Eu orei a Deus e disse: Deus, não, eu não quero mais isso. Eu assumo o meu lugar a partir de hoje. Eu sou o sacerdote desse lar. Mas aí ela já estava doente. Então foi um processo. Como a gente está falando de intimidade, o assunto principal é intimidade. A gente ficou de 6 a 8 meses sem ter uma relação sexual, Meu Deus. devido à doença da minha esposa. Então, imagina para você, Edinho, que é homem, passar 8 meses sem ter relação sexual com sua esposa. Meu Deus. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tinha que levantar quando eu estava em casa, quando eu estava no trabalho, eu tinha que pegar ela no colo, eu tinha que conduzir ela até o banheiro, porque ela não conseguia nem fazer as necessidades dela sozinha. Ela não tinha força física. E quando eu não estava em casa, meu filho fazia isso. Uau. Aí eu digo, não, eu tenho que me posicionar, né? Quem tem que orar sou eu. Quem tem que acordar na madrugada sou eu. Quem que tem que carregar o peso da minha família sou eu, não é minha esposa. Uau. Então, a partir daquele momento, eu assumi o meu lugar. Eu digo, não, eu sou sacerdote. O peso é comigo. Eu olho para ela e eu falo, não, é eu, vai dar certo. Porque antes ela tentava resolver os problemas, porque ela via em mim alguém que não poderia resolver problemas. Meu Deus. Hoje ela olha e diz, não, todo mundo tem problema, a gente tem problema. Sim. A gente tem um casamento saudável, a gente tem um casamento saudável. Mas não tem um casamento perfeito, porque não existe. Porque não Existe existe. casamento saudável, né? Exatamente isso. Então, assim, ó, é um eterno alinhamento, né? Fazem anos que o Leandro se tornou o melhor marido do mundo. Eu falo assim, ó, eu teria hoje me arrependido. Se eu conhecesse ele hoje, eu teria me arrependido de Não ter lutado. não ter lutado. E assim, é que nem eu sempre falo, se a Bíblia fala que a mulher sabe edifica o lar e a tola com as suas próprias mãos destrói, quem que estava errado nessa história toda? Era a mulher tola.
Sim. Aí eu até brinco com ele: "A culpa foi sua, porque você não casou com uma mulher, você casou com uma menina. Você teve que esperar amadurecer, você teve que comprou quase uma árvore da planta, você teve que plantar, regar, esperar, aí Sim. você não regou, e aí demorou pra crescer, demorou pra dar frutos". Algo até engraçado aqui, Uhum. que o nosso casamento foi algo inédito. Eu tive que assumir a guarda dela para poder casar com ela, Meu porque ela era Deus! de menor e não Meu teve como fazer todos os Deus! trâmites ali, toda a papelada. Então, a maneira mais rápida era eu pegar a guarda dela e casar. Meu Deus. Então, olha, é algo assim que eu não sei se vocês vão escutar outra pessoa falar isso, mas foi o que aconteceu com nós. Tem Mas um é forte, porque isso tem algo muito espiritual, porque você quando assumiu ela, você não assume como marido, mas como pai. Então eu gostaria que agora vocês dessem um recado para a câmera, para Uhum, esse casal que está passando por um problema, quem sabe, nem tão grande quanto o de vocês, uhum. mas que está pensando em desistir, está pensando em separar, não sabe por onde começar, que vocês possam dar um recado para essa câmera, né. Eu vou falar o que Deus me falou primeiro. Esqueci. Pastor, então fala, começa aí, que depois ela Vai fala. lá, depois eu falo. Assim, você que nos escuta neste momento, Deus, ele restaurou algo assim que aos olhos de vocês, do mundo, das pessoas que não têm o entendimento que a gente tem hoje, Deus restaurou algo assim que não tinha saída. A palavra mais certa é essa, não tinha saída. Meu casamento não tinha saída. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu olhava para aquele Leandro lá do passado, eu digo, bah, aquele cara lá não merece o casamento que tem hoje, porque ele não fazia nada para ter o casamento que tem hoje. Mas eu quero dizer para você, quem sabe você não chegou ao fundo do poço igual eu cheguei. Quem sabe você está passando por pequenas lutas e está pensando em desistir. Eu falo para você, não desista. Jesus, ele tem um plano maravilhoso para o seu casamento, porque casamento é o plano original de Deus. Entendeu? Deus tem prazer no casamento. Então, você que está nos assistindo, não desista, porque Deus tem algo maravilhoso para Em nome de você. Jesus. E voltando aqui, irmão Edinho e irmã Aline, ao nosso próximo culto, Dia do 15 de agosto, dia hein. 15 de Uma agosto, bênção. eu falo para você, não perca por nada. Anota essa data, dia 15 de agosto. Porque eu participo há alguns anos já de culto de casais, mas esse ano tem sido maravilhoso. É algo dinâmico. Sim, Sim, você se surpreende a cada culto de casal que você vem nesse ano. É algo magnífico, porque sempre há uma preparação, há um tempo de preparação, de oração, de jejum. E quando você chega aqui, mesmo você estando nos preparativos, você se surpreende. É verdade. impactado já na entrada, né. Verdade. E tá Outra maravilhoso, coisa, né. uma coisa que Deus falou pra mim que eu nunca me esqueço, que foi que eu não estava lembrando a colocação da frase que Deus me falou, e eu gosto de falar exatamente como ele me falou. Ele falou assim, ó: "Filha, o teu casamento só vai dar certo quando o divórcio não for uma opção. É Enquanto o isso. divórcio for uma opção, o teu casamento nunca vai estar alinhado, o Leandro nunca será transformado". Uau. Porque o meu apelido na família dele era Maria Divórcio, porque eu pedia Meu divórcio o tempo todo. Deus. Todo dia, no café da manhã a gente estava sentado, eu olhava pra ele: "Me dá o divórcio". Eu fazia isso Meu sentado na Deus. mesa da família dele. Então, assim, ó, se divórcio for uma opção, pra você que tá em casa, se divórcio for uma opção, nunca haverá restauração no teu casamento. A partir do momento, porque tu vai fazer de tudo pra salvar o teu casamento. E uma hora Deus vai dar a estratégia certa. Se você se Exatamente. colocar na presença de Deus, o Senhor vai dar a estratégia certa. E assim como Deus fez no meu casamento, você vai ter um casamento completamente restaurado para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, que você seja Amém. abençoado por esse testemunho, por essas cicatrizes. Muito obrigado, pastores, por compartilhar a história de Obrigada a vocês, vocês. porque não é fácil, né, contar essa história, Uhum. não se emocionar. Nós ficamos emocionados aqui, porque eu vejo a glória de Deus e o poder de Deus, que tem todo o poder para restaurar qualquer situação. Então, dia 15 de agosto, nós temos celebração de casais. E o tema vai ser bem resolvidos na intimidade e nós aguardamos vocês e que Deus abençoe.